Jornal do 14. Veja agora os acontecimentos, fatos e notícias em Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Jornal do 14. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do 14. Eu sou Guilherme Verano e estou aqui para comentar as principais notícias. E a gente começa, evidentemente, com o maior destaque do dia de hoje. Esperou até as nomeações de Jair Bolsonaro. Foi a prisão do governador em exercício, e esse é o detalhe, Luiz Fernando Pezão, do estado do Rio de Janeiro. Gente, quem diria, né? E dizem ainda que o Pezão ficou bravo na hora da detenção. Porque a gente sempre brincava, que vocês já devem ter visto em outras edições, né? Quando tem o toque, toque, toque na porta de casa às 6 da manhã, não é o padeiro nem o leiteiro, porque não existe mais esse tipo de comércio, né? É a Polícia Federal batendo. E bateram lá no Palácio Laranjeiras, que é onde, né, mora o governador Pezão, aquele local aprazível do Rio de Janeiro. E o Pezão, no primeiro momento, achou que era busca e apreensão simplesmente do documento, então falou, não, sejam muito bem-vindos, podem ficar à vontade, podem levar o computador, notebook, tablet, não tem problema nenhum, não. Aí o agente da Polícia Federal falou, não, nós vamos levar o senhor, prisão preventiva. Ah, rapaz, meu Pezão quis dar no pé, mas não teve jeito, não. Levaram, evidentemente, ele não foi algemado, mas está lá, está na Polícia Federal, e o Pezão, como diriam os antigos, resolveu tomar asas, porque foi vice-governador do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, a gente sabe, está preso, mas montou talvez aquele que seja o maior esquema de corrupção da história da humanidade, em tudo, simplesmente qualquer área que envolvesse dinheiro público no Rio de Janeiro, tinha a comissão do Sérgio Cabral e seus parceiros no crime. E eu sempre brinco aqui, né? Até na panificadora do presídio ele ganhava dinheiro. Então, Sérgio Cabral acabou saindo, para não ser empichado na época. O Pezão, que era vice-governador, acabou assumindo, depois foi eleito governador e está em final de mandato agora. E não é que o nosso Pezão resolveu montar um esquema próprio, né, de propinoduto, de roubar dinheiro público? Pois é, montou o seu próprio esquema. Uma vez que Cabral, o chefe maior, estava preso, falou, não, vou montar meu esquema aqui também, não tem problema nenhum, não. Ingenuidade ou ambição demais? Não sei. Acho que é uma mistura das duas coisas, né? E essas pessoas caem geralmente por conta disso, né? Ligações telefônicas, contas, e o conjunto de provas da Polícia Federal é muito grande, é muito robusto, porque você não vai mandando prender, né? A Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, autorizando a prisão de um governador em exercício sem um conjunto grande, né? Comprobatório, né? Ali de provas robustas. Então o Pezão acabou sendo conduzido. E que bom que isso aconteça, né? Ao mesmo tempo que é uma notícia triste, né? Puxa vida, mais um caso de corrupção, estima-se o rombo provocado pelo Pezão, mas isso por cálculos iniciais, né? 37 milhões de reais, ou seja, muito mais que prêmio da Mega Sena. Precisa ser prêmio da Mega Sena acumulado, né? E o mais espantoso dessa história toda, e vocês acompanharam, é o quê? A gente está chegando no final de ano. No final de ano, o trabalhador fica esperando o quê? O 13º. E não é que inventaram o 13º de corrupção. O delator falou que Pezão recebia 13º de corrupção. Como diria Arnaldo César Coelho, pode um negócio desse? Pode, Arnaldo. Pois é, no Brasil pode, né? 13º de corrupção. É inacreditável. E além do 13º da corrupção, tinha também bonificação. Deve ser bonificação por malvadeza feita, né? Teve 2 bonificações nesse período também, cada uma de R$1 milhão. Então, contando esse período todo de governo, esquema próprio, né, cerca de 37 milhões de reais. E aí, está lá, preso, né, para nossa alegria. É triste? É, mas a gente fica feliz porque as coisas estão acontecendo. Polícia Federal agindo, e agindo ainda no governo Temer. Não sei se já existe alguma influência em relação a Sérgio Moro, eu acredito que não, evidentemente nem tomou posse, mas são ares novos que estão sendo renovados em relação a toda essa bandidagem que toma conta de Brasília. Então Temer pode esperar a hora dele também, Romero Jucá também da mesma forma, Padilha também do mesmo jeito, esse pessoal que vai perder o foro privilegiado a partir de 1º de janeiro, pode esperar que a hora deles vai chegar também. E é tudo que a gente espera, tudo que a gente precisa. E quando a gente vê um ministro supremo, e está acontecendo a votação em relação à liberdade, a saidinha de final de ano aí proposta pelo Temer, né, o tal do indulto natalino, quando você vê um ministro supremo como Lewandowski falar que é até bom que eles sejam, né, liberados, porque custam muito caro, né, cada um custa cerca de R$3.000 por mês, então esse pessoal sair vai ser uma economia grande, né, a gente está pensando em despesas públicas, né, a gente tem um limite de teto de gasto, o absurdo, verdadeiro absurdo, é não se tratar como idiotas, é um ministro supremo querer que a gente, né, caia numa conversa dessa. Que conversa idiota. É perigoso cidadão desse na rua, porque falam, né, argumentam, não é cidadão, não cometeu crime bárbaro, não estava com arma. Estou cansado de falar. A caneta, muitas vezes, na maioria delas, mata mais do que o revólver. Mata por quê? No dinheiro público você rouba, que falta
rouba, né? Falta nos hospitais, falta para educação, falta para segurança, falta para todo mundo. E você vê o ministro do Supremo falar um absurdo desse, é realmente lamentável. Lamentável mesmo que possa ocorrer essa saída, esse indulto de final de ano. Muito triste. Bom, outra notícia que chamou a atenção, pelo menos a minha, eu acho que de vocês também, as imagens que a gente acompanhou do Jair Bolsonaro recebendo uma delegação americana na sua residência. Aí quando se espera, poxa vida, um presidente está recebendo alguém que vai estar aquela mesa posta, os garçons, né? Rapapés e salamaleques, né, a coisa toda organizada. Não, o Bolsonaro, sem cerimônia, foi chamando o pessoal lá para dentro, pegou a xícara comum daquelas que você tem em casa mesmo, despejou o café, partiu o bolo. Aquilo ali meio que encantou os americanos. Esse misto assim, de simplicidade com objetividade, né? O americano é muito objetivo também. Então, essa parceria com os Estados Unidos vai ser retomada. E é importante que seja retomada, evidentemente, não só com os americanos, mas com a China também, que é o nosso maior parceiro comercial, mas se tornou o maior parceiro comercial por quê? Porque a gente vinha de governos do PT que tem verdadeira ojeriza pelos americanos, não queriam negociar com os americanos de forma nenhuma. Então, retomando esse comércio é muito interessante. E em base, evidentemente, que não prejudiquem os brasileiros. A gente tem muitas barreiras aqui, impostas, né, taxações, os americanos também as têm, é normal que todos os países tenham, mas haver esse diálogo aí é muito importante, sem dúvida nenhuma. Então, é mais uma prova aí de simplicidade do presidente eleito Jair Bolsonaro. E a gente continua alertando, né? Os filhos do Bolsonaro continuam falando pelos cotovelos, né? Toda vez que chega o microfone, falam alguma coisa que depois eles têm que falar, não, a imprensa me entendeu mal, eu não falei bem isso. E quando, né, as falas estão lá para comprovar exatamente o contrário. Então, essa questão da comunicação tem que ser regulada ainda. Vindo para o plano local, a gente vai chamar matérias agora do nosso repórter Richardson. O Richardson vai falar primeiro com o Paulo Henrique Amaral, nosso amigo, né, que é gerente do INSS, né, gerente executivo aqui de Anápolis, para falar um pouquinho de reforma da Previdência. Isso é muito importante, é uma das pendências que existem no ano que vem, pendência do governo Temer, que será herdada pelo governo Jair Bolsonaro. Acompanhe a matéria. Reforma da Previdência. Quando se fala nesse assunto, cria-se grandes expectativas. E é sobre isso que nós falamos com o gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Regional Anápolis e Região, o senhor Paulo Henrique Amaral. Paulo, prazer em tê-lo conosco aqui no Jornalismo 14. E como é que tem sido aqui na subseção Anápolis, do INSS e também da região, já que o senhor cuida não só da agência daqui de Anápolis, mas de outras regiões. Quando se fala em reforma da Previdência, o que isso tem causado para as pessoas que buscam agilizar os seus processos aqui junto à Previdência Social? Eu agradeço a oportunidade. Desde que se falou na reforma da Previdência pela primeira vez, no final de 2017, o INSS teve uma sobrecarga de demanda muito grande, que são pessoas que estão prestes a se aposentar e já requerem os benefícios na expectativa de que seja concedido e que não venha a ser atingido por uma possível reforma. Isso, logicamente, tem uma sobrecarga de demanda, o que impacta na análise dos processos. Então, o INSS, às vezes, acaba retardando um pouco essa análise, porque são muitos processos que têm que ser analisados e vários deles a pessoa ainda nem preencheu os requisitos para ter direito. E hoje em dia, uma das maiores dificuldades com relação à agilidade nos processos também é a falta de estrutura, não só aqui em Anápolis, mas em todo o país do INSS. Existe uma expectativa de que com toda essa movimentação, essas notícias da reforma da Previdência, de que possa haver também uma reforma na estrutura física do INSS? A expectativa nossa de servidor é muito grande, né? É o nosso desejo de prestar um serviço a contento para a população. Logicamente que a gente enxerga a realidade e sabe que está muito aquém do que as pessoas merecem. Mas então o concurso depende de uma autorização do Ministério do Planejamento, que até o momento não se manifestou. São quase 10 mil vagas que foram solicitadas para repor o quadro do INSS. Hoje mesmo tivemos um evento aqui na gerência de Anápolis, 8 servidores estavam participando que se aposentaram agora recentemente. E assim, de agora em diante, vai ser um número bem maior, e isso é um quadro bastante preocupante. Ou seja, ao invés de termos aí uma melhora, uma ampliação no quadro desses servidores, a preocupação é porque ano a ano são servidores a menos, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, nós temos agências funcionando com um servidor apenas e agências com 2 servidores. Então é impossível você prestar um serviço de qualidade com tão poucos servidores. Por mais que tenhamos boa vontade, que trabalhamos muito, mas mesmo assim é insuficiente para toda a demanda. Hoje, essa regional de Anápolis atende a quantas cidades, quantos municípios? São 109 municípios e nós temos 24 agências para atender esses 109 municípios. Então a gente começa lá da região de Catalão, São Miguel do Araguaia, Minaçu, então é uma região bastante ampla.
Aqui, hoje, quais são as maiores dúvidas que chegam até a agência do INSS aqui em Anápolis e também nessas regiões com relação à reforma da Previdência? Existe aí uma busca por parte dessas pessoas que têm acompanhado o noticiário, a troca de governo, a expectativa com relação a essas mudanças? Quais têm sido as principais dúvidas, os principais medos colocados aqui para os servidores do INSS por parte do segurado? Então, uma das preocupações maiores é que se aumente o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria por idade. Hoje são 15 anos, né? Na proposta inicial do governo Michel Temer, essa subiria para 25 anos, mas a gente não sabe como que isso vai ser processado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, é uma dúvida muito grande sobre essa questão desse aumento do tempo e também da questão de acumulação de benefícios. Hoje é perfeitamente possível acumular a pensão por morte com aposentadoria. Na reforma da Previdência que está proposta, que está na mesa, isso não mais seria possível. Então, as pessoas temem bastante isso. Ou seja, tendo aposentadoria por morte, se aposentar por idade, um dos dois vai ficar sem. Exatamente. Mas é importante lembrar que quem já tem um direito adquirido, o que é o direito adquirido? É a pessoa que já tem todos os requisitos para ter direito ao benefício, mesmo que uma eventual reforma seja aprovada, ela não vai perder esse direito, porque conta a legislação da época. Então não adianta correr para o INSS. Se tem direito, se requerer daqui 10 anos, o direito vai continuar existindo. Tá certo. Aqui, portanto, os esclarecimentos do senhor Paulo Henrique Amaral, que é gerente executivo da agência do INSS Anápolis e que atende também outras regiões, trazendo esses esclarecimentos e falando a respeito dessas dúvidas e as preocupações das pessoas que procuram a agência aqui em Anápolis e nessas regiões para buscarem aí os seus benefícios e buscam também a agilidade desses benefícios, que é a preocupação da gerência executiva na pessoa do senhor Paulo Henrique Amaral e também dos servidores, mas que infelizmente ano a ano vem só acabando aí, tendo um déficit de servidores e até o momento não se fala em recontratação. E nós vamos continuar acompanhando e trazendo sempre aqui no jornalismo do Canal 14 NET Anápolis. Paulo, muito obrigado pela sua participação conosco e pelos esclarecimentos trazidos aos nossos espectadores. Eu que agradeço a todos os telespectadores e um grande abraço a todos. Richardson de Bastos, para o Jornal 14 NET Anápolis. Vamos chamar mais outra matéria do Richardson, dessa vez uma sessão solene na Câmara Municipal para entrega do certificado, e que nome importante, né? Que figura saudosa, que saudade a gente tem daquela risada maravilhosa da vereadora Vilma Rodrigues, né? Esse certificado foi criado pelo pastor Elias, em homenagem, né, para as pessoas que cuidam de idosos. E quem cuida de idosos há muito tempo na nossa cidade, né? Exemplo para o Brasil todo. Manuel Vanderick Filho, né? Filho da Vilma Rodrigues, faz isso com todo carinho, né? Ele reúne não só doações, mas também uma coisa muito importante que ele fala, né? Não basta, é claro que é importante a doação, o dia a dia, o alimento, mas principalmente o carinho, né? Aquele dia de visita, às vezes o idoso está querendo só um abraço ou que você sente um pouquinho do lado para escutar um pouquinho da trajetória de vida. Então isso é importante e a gente vai com mais essa fala, mais essa matéria aí do Richardson. Aconteceu na manhã desta quinta-feira uma sessão solene na Câmara Municipal para a entrega do certificado Vilma Rodrigues. Esse certificado foi um propósito do vereador pastor Elias Ferreira, com quem nós falamos agora. Pastor Elias, a importância desse certificado criado para homenagear pessoas que são ligadas, direta ou indiretamente, no cuidado com os idosos da cidade de Anápolis, passando a integrar o calendário municipal da cidade de Anápolis. A importância desse trabalho realizado por essas pessoas e também dessa homenagem entregue nessa oportunidade. Com certeza. Eu tinha um sonho que, se algum dia eu fosse eleito vereador, eu queria trazer para esta casa um projeto de lei, se já não tivesse, nessa questão de cuidado com os idosos. E relembrar a família que nós precisamos cuidar dessa classe de pessoa, que hoje, fazendo o levantamento, nós estamos dentro de 20% da população brasileira já na melhor idade, que dá uma faixa de 40 milhões de pessoas na melhor idade. E quando aqui cheguei, trazendo para cá esse projeto de lei, os nobres pares, os vereadores, entenderam e votaram comigo na primeira e segunda votação, e o prefeito Roberto Naves sancionou, aonde transformou e agora é lei, essa lei 3.974, no nosso município de Anápolis, trazendo para as pessoas, para as famílias, reconhecerem o trabalho dessas pessoas. E olha, me trouxe muita preocupação quando eu, visitando os abrigos, os asilos,
vendo tantos idosos e conhecendo a história de cada um, pude reconhecer que precisamos sim trazer as famílias para entender que a obrigação é nossa como família, cuidar dos nossos idosos. A realidade ainda é muito mais preocupante do que aquilo do que se tem notícia, não é? Com certeza, até porque conheci história de pessoas lá dentro do asilo Jesus Cristo é o Senhor, experiência de um senhor de 92 anos, onde foi espancado pelo filho, tirado o seu cartão, usou, fez dívida para o seu pai e, no entanto, não teve nenhuma consideração. Então, isso aqui é para trazer a reflexão das pessoas entenderem que nós precisamos sim cuidar dos nossos idosos, das pessoas da melhor idade. Não tem como. Além do que, a preocupação também de trazer um reconhecimento às pessoas que se preocupam com a causa. E por isso a propositura também dessa lei. Olha, nesta manhã aqui nós podemos ver as pessoas que... Quantas pessoas que você olha não sabe o trabalho que elas fazem concernente a esse tipo de pessoa, que é os nossos idosos. Pessoa que lida com amor, com carinho, pessoas de todas as idades. E eu pensava assim comigo, será que nós temos pessoa ainda nova que gosta de lidar com os idosos? E hoje eu pude contemplar aqui. Temos sim. Temos. E inclusive me surpreendeu pessoas que são aposentadas que tiram do seu salário para cuidar dos idosos. É lindo, é maravilhoso. Tá certo, aqui nós conversamos com o pastor Elias Ferreira, vereador, que traz para a Câmara Municipal um projeto de lei que foi aprovado, sancionado pelo prefeito e agora passa a integrar o calendário municipal a entrega do certificado Vilma Rodrigues, que todos sabem o quanto trabalhou para a causa dos idosos. Pastor Elias, obrigado por participar conosco aqui no jornalismo do Canal 14. Eu que agradeço a todos vocês que são do Canal 14. E quando você falou da nossa saudosa vereadora Vilma Rodrigues, não era meu projeto de colocar o nome dela dentro do projeto, porque inclusive ela estava trabalhando comigo no projeto. Mas na falta dela, que Deus acolheu, pedi à família, o doutor Manuel Vanderick, as irmãs, a família, se pudesse colocar. E eles concederam, e hoje estou feliz. Nós fazendo a entrega do certificado Vilma Rodrigues, né? A nossa saudosa vereadora que gostava de cuidar dos idosos. E quero deixar para vocês o seguinte, nós entramos fazendo uma emenda nesse projeto, para o ano que vem não ser só o certificado, vai ser a comenda Vilma Rodrigues e o certificado. Richardson de Bastos, para o Canal 14, NET Anápolis. Dentro da solenidade da sessão solene aqui na Câmara Municipal para a entrega do certificado Vilma Rodrigues, claro que não poderia faltar a presença do Dr. Manuel Vanderick, filho da nossa saudosa Vilma, e que leva o nome desse certificado e recebe também para a Delegacia Especializada de Atendimento Idoso, qual o Dr. Manuel Vanderick é o titular, essa homenagem. Dr. Manuel, prazer em tê-lo conosco aqui no Canal 14. Até mesmo difícil, né, segurar a emoção de poder, numa data tão especial, falar de um certificado que passa a integrar o calendário municipal, trazendo uma homenagem às pessoas que são ligadas de alguma forma ao cuidado com os idosos em nossa cidade. Uma bandeira tão defendida, levantada pela nossa querida Vilma Rodrigues, antes de qualquer coisa, de ser vereadora, um ser humano fantástico que trouxe essa luta para dentro da Câmara Municipal e hoje, através de uma lei, traz o reconhecimento e um certificado com o seu nome. Como é que o senhor recebe essa homenagem? Como é que o senhor vê esse incentivo das pessoas que receberam também ao cuidado com os idosos em nossa cidade? Primeiro eu tô percebendo que eu tô com a mania da minha mãe de ficar esfregando, né? Eu falava, mãe, você tá dando entrevista igual o gato, fica esfregando nos outros assim, ó. É mania aí que eu peguei dela. Mas eu fico muito feliz de receber esse certificado em nome da minha mãe, primeiro pela homenagem feita a ela. Eu entendo que esse nome de certificado Vilma Rodrigues, primeiramente é uma homenagem a ela, né? Um reconhecimento pelo desprendimento que ela exerceu o curto mandato dela, né? Pela preocupação que realmente era a pessoa idosa e com deficiência. Nós vivemos uma sociedade que está envelhecendo, mas nós não aprendemos a lidar com o idoso. É um fato recente, Richelson, de 50, 60 anos para cá, que as pessoas começaram a chegar em larga escala aos 80, 90 e 100 anos. Então a gente não soube, enquanto sociedade, a lidar com o velho dentro de casa, porque não existe aquela figura da velhinha que faz tricô, que fica de enfeite no sofá e cozinhando. O idoso é custoso, ele faz xixi na cama, ele dá chilique, ele desenvolve Alzheimer, ele foge, não quer tomar remédio, e a gente não tem paciência para lidar com isso.
todos nós, não é eu, você, é todos. E eu tive essa experiência quando eu levei a Isabel para passar uma semana na praia e eu fiquei com ela lá do abrigo São Vicente, e pela primeira vez eu fiquei com um idoso por longos dias sozinho, tendo a postura e a responsabilidade de cuidador. Aí eu me enxerguei no lugar dos filhos. É muito difícil você cuidar de um idoso, mas isso não exime a nossa responsabilidade humana e cristã de desprender os cuidados que eles tiveram conosco para com eles na terceira idade, no final da vida. A gente, como eu falei aqui, Richelson, prioriza muito essa vida material de carne, de dinheiro, poder, influência, mandato, eleição. As pessoas priorizam muito isso e se esquecem que vão morrer, todos, invariavelmente. O falecimento da minha mãe me demonstrou isso de uma forma muito violenta, da nossa brevidade, da nossa fragilidade, e que literalmente a gente não sabe se no próximo Natal os nossos entes queridos, os nossos pais, mães, avós vão estar aqui. Eu sei que você também passou isso com seu pai, sei que você lembra dele até hoje. Então esses acontecimentos nos esbofeteiam na cara para lembrar que a gente tem que acordar e priorizar as coisas que realmente importam. 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos passa igual um sopro. Quem diria que a gente já estaria nessa idade hoje tendo essa conversa aqui, Chelsea? Então as coisas vão passar e a gente vai chegar na verdadeira vida que é espiritual. E nós temos vergonha de falar disso, né? Como se fosse vergonhoso falar de Deus, de ressurreição, da vida após a morte. Nós temos vergonha, a gente vai na igreja, mas é escondido, porque se falar, nossa, é evangélico, para o católico a gente tem vergonha de falar que é evangélico, para o evangélico a gente tem vergonha de falar que é espírita e vice-versa, e esquecemos do que importa, né? Então eu acho que esse certificado para essas pessoas que trabalham sem receber, sem cargo e se despreendem para cuidar de idosos, é uma lição principalmente para os políticos, para os vereadores, para os deputados, para o prefeito, governador e presidente, de que o bem que a gente deixa de fazer é muito mais impactante e muito mais grave do que o mal que a gente efetivamente faz. Tá certo, aqui nós ouvimos o Dr. Manuel Vanderick, titular da Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso, filho da nossa querida saudosa Vilma Rodrigues, que recebe também através do certificado da vereadora Vilma Rodrigues essa homenagem, e recebendo aqui, como tantas outras pessoas, a Delegacia Especializada. Doutor Manuel, muito obrigado pela sua participação conosco. Prazer. Desejamos sucesso sempre no seu atendimento e nessa causa. Um abraço enorme em você, na sua família, nas suas irmãs, na sua mãe, viu? Fique com Deus, você merece tudo de bom. Obrigado. Dr. Manuel Vanderick, Richardson de Bastos, para o Canal 14 NET Anápolis. Pois bem, dessa forma a gente encerra mais uma edição do Jornal do 14. Mais uma vez, muito obrigado. Jornal do 14.